Olá, paz e alegria, domingo, quinto domingo da quaresma, vamos acolher a mensagem da palavra de Deus nesse evangelho que é bem conhecido, João capítulo 8, versículo de 1 a 11, a mulher adúltera. Olha que mensagem belíssima nesse quinto domingo da quaresma para nós. Afinal, o que Jesus estava escrevendo na areia? O que Jesus estava escrevendo com o dedo ali? Quantas interpretações nós já temos para isso, mas vamos entender bem o contexto, vamos entender bem a mensagem desse evangelho. É muito conhecido, muitos de nós talvez já repetimos: atire a primeira pedra que não tiver pecado. O que significa isso? O que Jesus quis ensinar para nós? Que mensagem o Senhor quer transmitir para nós nesse quinto domingo da quaresma? Então vamos acolher com o coração aberto. Você que nos inscreveu no canal, se inscreve, ajuda também a compartilhar esta mensagem. João capítulo 8, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. E cada um voltou para a sua... de 1 a 11. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava. Os escribas e os fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: Quem dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus já havia dito que ele não veio abolir a lei de Moisés. Ele não veio para abolir a lei, mas para dar pleno cumprimento. Então, os fariseus vão para testar Jesus, colocá-lo à prova contra a lei. A lei, dizendo eles, a lei de Moisés, lá em Levítico capítulo 20, versículo 10, diz que tais mulheres deveriam ser apedrejadas até a morte. Agora a gente precisa se perguntar: que lei é essa? E qual a lei que Jesus estava se referindo, que ele disse que não veio abolir? Por isso que há um gesto aqui, há um gesto que é interpretado lá pelos padres da igreja. Quando Jesus está ali escrevendo no chão, ele faz isso por duas vezes. Ele se inclina e aí faz esse gesto de como se estivesse escrevendo alguma coisa no chão. Depois eles insistem com Jesus, ele se levanta e diz: atire a primeira pedra que não tiver pecado. Depois volta de novo, inclina-se de novo para escrever. Nos lembra as duas vezes que Deus com o dedo escreveu as tábuas da lei lá no Antigo Testamento, entregando para Moisés. As duas vezes porque uma vez Moisés quebrou as tábuas da lei e Deus de novo escreveu os mandamentos. É como se Jesus estivesse lembrando àqueles homens os mandamentos de Deus, a lei de Deus, que havia sido distorcida, equivocada, porque nesses 10 mandamentos tem não matar. E Deus diz que não é para desviar nem para a direita nem para a esquerda. Tem dizendo que não é para cometer adultério, mas também tem dizendo que não é para cobiçar a mulher do próximo. Porque talvez aqueles homens já haviam, quem sabe, até cobiçado aquela mulher que foi pega em adultério. Talvez aqueles homens, quem sabe, eles também não adulteraram com ela, só que a lei só valia para a mulher. É como se Jesus estivesse lembrando: mas a lei diz para não matar. Como é que vocês estão dizendo que é para matar? Como Moisés poderia dizer que era para matar, se Deus já havia escrito
Deus já tinha dado os mandamentos e não matar. Jesus está lembrando para eles, mas eles não conseguem entender, o coração está endurecido. Então, como é que a gente vai entender isso, né? E ele diz que não é para desviar nem para a direita nem para a esquerda, não é para matar. Jesus acolhe aquela mulher de maneira diferente. Aqui, uma outra interpretação também para esse gesto de Jesus, escrevendo na areia, significa ele dizendo que todo mundo é pó, todo mundo vai voltar para o pó. Alguns dizem que ele estava escrevendo o pecado das pessoas, mas haja chão para escrever tanto pecado. Não, era um gesto para dizer, um gesto que poderiam entender, todo mundo é pó e todo mundo vai voltar para o pó, ou seja, ninguém é melhor do que ninguém. Por isso que depois Jesus se levanta e, de tanto eles insistirem, ele complementa, ele diz, atira a primeira pedra que não tiver pecado. Ou seja, ninguém é melhor do que ninguém aqui. Todo mundo é pó, todo mundo vai voltar para o pó, ninguém é melhor do que ninguém. Jesus queria tirar esse vício, nessa mensagem do Evangelho, Jesus quer tirar esse vício de olhar o pecado alheio e não olhar o seu próprio pecado, de acusar os outros, julgar os outros e não se ver, não ver que nós não somos melhores do que ninguém. Quer tirar esse vício tão danoso na humanidade, que é ficar sempre apontando o erro alheio e não ver o próprio erro, como Jesus tantas vezes nos ensinou sobre isso. Como é que você vai querer tirar a trave do olho do irmão se você não consegue, aliás, o cisco no olho do teu irmão se não consegue enxergar a trave no seu próprio olho? É esse grande vício de querer evidenciar, apontar o erro dos outros e não ver o próprio erro. Todo mundo é pó e todo mundo vai voltar para o pó. Atire a primeira pedra que não tiver pecado, Jesus diz. Vai saindo, eles vão saindo porque não tem argumento. E vai começando pelos mais velhos, porque quanto mais velho, mais pecados. Às vezes os mais velhos querem sempre estar apontando erros. Parece que nunca foram jovens, nunca foram crianças, querem apontar o erro das crianças, o erro dos jovens, isso e aquilo. Mas será que você nunca foi criança? Será que você nunca vacilou também? Será que você também não teve seus pecados lá atrás, talvez de outra forma? Não sei. Então, o que nós não podemos é julgar os outros, querer condenar os outros, apedrejar os outros. Porque com a mesma medida que nós medimos os outros, nós seremos medidos, diz a palavra. Devemos estar atentos a isso. E é interessante que aquela mulher faz uma experiência com a misericórdia de Deus a partir de Jesus. É um novo olhar, um novo jeito. Jesus olha para aquela mulher como talvez nenhum homem nunca tinha olhado. E ele age com amor, com misericórdia, ele acolhe aquela mulher pecadora. E a partir daí ela é confrontada a uma mudança. Jesus disse, vai, não peques mais. Ela é confrontada, a misericórdia nos confronta a uma mudança. E ela muda muito mais que a lei. A lei só coloca medo, a lei só faz você pecar escondido. Aquela mulher tinha todos os motivos, as razões do mundo para não cometer aquele pecado. Tinha vergonha, tinha a lei contra ela, o risco de ser apedrejada. Ela tinha tudo isso, mas ela pecava escondido. Ela só não pecava em público. E pegaram ela um dia em flagrante. Mesmo com a lei, então a imposição, a lei, o medo de Deus não converte ninguém, só traz fachada, só faz a pessoa colocar máscaras, vida dupla, ficar fazendo as coisas escondido, só isso. O que converte é a misericórdia, porque ela nos constrange, ela nos confronta a uma mudança. A gente é tão amado, tão pecador, tão miserável, mas ao mesmo tempo tão amado que isso nos constrange, isso nos faz ter um impulso de querer mudar, porque experimentamos um amor que nos constrange, um amor que não tem medidas, um amor que não põe condições, e isso nos leva a querer retribuir de alguma forma. E isso nos leva a uma conversão. Aquela mulher não mudou pela imposição da lei, ela mudou porque fez uma experiência com a misericórdia, com uma lei verdadeira, ou com a nova lei, o novo mandamento de Jesus. Que nós possamos então acolher esta mensagem para nós, trazer no nosso coração, não deixar de lado esta mensagem que é tão profunda. Que nós possamos então experimentar também o perdão e a misericórdia para levar perdão e misericórdia para todas as pessoas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ajude a compartilhar essa mensagem, se inscreva aí no canal. Também na descrição desse vídeo tem um link de um grupo de WhatsApp que você pode entrar para você receber notificações do canal, as informações bíblicas. E nessa segunda-feira, às 20 horas, no horário de Manaus, nós vamos ter a nossa próxima live de formação bíblica, falando sobre a diferença da Bíblia protestante e da Bíblia católica. Participe, compartilhe, ajude também a apoiar esse canal sendo um membro.